A mensagem básica é: inovação resolve a produtividade? Não, ela é fundamental. Mas se você não tiver um ambiente de negócio favorável para o investimento, se você não tiver um sistema educacional capaz de ajudar no processo de inovação, muito dificilmente a inovação vai acontecer. Olá, sou Helene Gritzapis e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Green Talks, uma iniciativa pioneira que discute o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, que é uma empresa de soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados, com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Hoje a gente vai receber aqui conosco um grande especialista em temas como produtividade, comércio internacional, crescimento e vários outros temas que a gente aprendeu hoje muito com ele, e principalmente sobre políticas industriais e o papel dela na promoção do desenvolvimento sustentável. Então a gente, com muito prazer, recebe aqui o professor Carlos Primo Braga. Ele é professor associado da Fundação Dom Cabral, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial. Ele atuou ainda como consultor para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e foi professor assistente de Economia na USP e também pesquisador sênior na FIP. Isso é só uma parte do currículo do professor. Seja bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com você, Helene, e eu agradeço a Green4T e o Neomundo pelo convite. Eu vou desde já avisar que eu estou com uma garganta totalmente fragilizada. Eu sou fluminense de nascimento, Botafogo de coração. Então ontem eu passei o dia e a noite por conta do jogo com o São Paulo e depois não consegui dormir por causa da adrenalina. Então eu até estou aqui com as minhas notas para eu não dormir durante a discussão. Não, mas é um prazer estar aqui com você. Ainda bem que você está feliz. Então imagina se uma vitória sofrida e te deixa com mais ânimo ainda. Certamente. Muito bem. Bom, professor, eu quero começar falando de um artigo seu recente, As Duas Faces da Improdutividade, que você escreveu em parceria com o pesquisador Cláudio Moura e Castro. E aí vocês falam um pouco sobre a baixa produtividade no Brasil e o quanto ela é um desafio econômico muito importante. De que forma, na tua visão, a baixa produtividade pode ser impactada com a questão... Desculpa. De que forma a baixa produtividade pode estar alinhada com a questão de práticas sustentáveis? Como você pode usar a sustentabilidade para aumentar a produtividade? Certamente elas estão involucradas, né? Economias que têm altos níveis de produtividade, tipicamente também têm práticas melhores de sustentabilidade. Produtividade não é tudo na vida, mas no longo prazo é quase tudo, já dizia o Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia. Uhum. Porque, por definição, o crescimento de uma economia é o resultado do crescimento da mão de obra e da produtividade do trabalho, né? Obviamente, uma economia, uma sociedade não depende apenas do crescimento, mas é muito mais fácil você adotar práticas adequadas de sustentabilidade se a economia está crescendo. Uhum. No caso brasileiro, entre 1950 e 1979, a produtividade do trabalho cresceu a cerca de 4% ao ano. Tá. Nós estávamos convergindo com as economias industrializadas. A partir de 1980 até os dias de hoje, ela vem crescendo abaixo de 1% ao ano. As razões são várias. Seria a minha pergunta a seguinte. Evidentemente tem a ver, porque a produtividade é influenciada pelo investimento em capital fixo, as máquinas, os computadores, etc., pelo capital humano, a educação, no final das contas, e pela inovação. Entendi. Né?
E no caso brasileiro, nenhum desses fatores nós estamos tendo bons resultados. Como eu já disse, a produtividade do trabalho no Brasil vem crescendo menos do que 1% ao ano. Então, nós não estamos mais convergindo com as economias de alta renda. Né? Tem um setor que é exceção. Não é surpresa nenhuma, é o agronegócio. Sim. No agronegócio, ela cresce por volta de 4% ao ano. O Brasil, ao lado da China, são os países líderes em termos de crescimento, de produtividade no agronegócio. Mas para a economia como um todo, nós temos um desafio muito grande. E aí você falou do agro. Então, a gente sabe do quanto o agro recente investe em tecnologia. Então, conta pra gente um pouco quais tecnologias você acredita que vão ter um maior impacto para um aumento da produtividade no Brasil? Olha, no caso do agro, certamente, agricultura de precisão é algo que o agro brasileiro já vem investindo nisso e certamente nós vamos ver, particularmente agora com a evolução da inteligência artificial, Internet of Things, todas essas coisas criam muitas oportunidades para o agro. Mas a gente precisa, na realidade, de ter uma alavancagem da produtividade no setor industrial, no setor de serviços. E para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa investir em educação. Sim. Particularmente, preparar os mais jovens para a revolução digital, que estamos convivendo com ela já há algumas décadas, mas agora ela está acelerando, Sim. particularmente no contexto da inteligência artificial. Nós precisamos também de melhorar todo o ambiente de negócios no país para melhorar a situação de investimento. O Brasil investe, como proporção do PIB, algo como 16%, 17% ao ano. Só para colocar em perspectiva, a Índia é 32% do PIB. A China é da ordem de 44% do PIB. Obviamente, não estou dizendo que a gente tem que virar a China. Sim. Certo? Mas, para podermos crescer da ordem de 4% ao ano, por exemplo, nós precisaríamos de ter uma taxa de investimento anual da ordem de 25% do PIB. Então, estamos muito aquém. Sim. E, por último, toda a questão de inovação, né? Criar incentivos exatamente para melhorar os investimentos em pesquisa e em desenvolvimento no país. Você acredita que os investimentos em tecnologia e inovação são suficientes? Ou a gente precisa de... tem mais outros fatores que têm um impacto grande nessa questão? Bem, eu sou engenheiro mecânico de formação, ninguém é perfeito. Eu estudei no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, sempre tive uma admiração muito grande por inovação. Depois eu vi a luz, fiz um mestrado, doutorado em economia. Ver a luz. Mas a resposta é muito simples. Não, inovação não é suficiente. Como eu já mencionei, o ambiente de negócio num país como o Brasil é extremamente complexo. Só para te dar um número, né? O IFC, International Finance Corporation, do Grupo Banco Mundial, costumava publicar todo ano um relatório chamado Doing Business, que ranqueava, classificava as economias em termos da facilidade de se fazer negócio. Tinha vários critérios, por exemplo, acesso à eletricidade, importação, exportação, fechar uma empresa, abrir uma empresa, a burocracia envolvida, sistema tributário. Bem, só para resumir, a última vez que esse relatório foi publicado, em 2020, o Brasil estava na posição 124 entre 190 economias. E o pior, no contexto de um desses parâmetros, que era o sistema tributário brasileiro era classificado na posição 184 entre 190 economias. Existem países pior classificados ainda, Venezuela, Somália, mas nós estamos lá na rabeira. Por isso que, por exemplo, a reforma tributária, em tese, pode ajudar. As pessoas costumam me perguntar, a reforma tributária foi um gol? Eu sempre digo, nós estamos ainda na fase do VAR. Né? Entendi. Vai ou não vai ser um gol, dependendo das leis complementares, mas definitivamente
pior não dá para ficar. E quais leis complementares você acha que seriam cruciais para que ela surtisse algum efeito? Olha, o grande problema é que tem vários jabutis aparecendo nas negociações. Seja a questão da legislação com relação ao tratamento da Zona Franca de Manaus, seja toda a questão relacionada com o que é a cesta básica ou não. Então essa complexidade... As inclusões, as exceções. Exato. Essa complexidade certamente não ajuda. Eu sou otimista, eu acho que vai acontecer na direção correta. Mas nós temos que lembrar, ela só vai aparecer em sua glória total, seja lá qual for a definição de glória, lá por volta de 2033. Sim. Né? Ela tem um longo período de implementação. Mas vamos ver. São 9 então, anos. A mensagem básica é: inovação resolve a produtividade? Não, ela é fundamental. Mas se você não tiver um ambiente de negócio favorável para o investimento, se você não tiver um sistema educacional capaz de ajudar no processo de inovação, muito dificilmente a inovação vai acontecer. Uhum. Vamos falar agora de um outro artigo seu, e o bom de quando a gente entrevista pessoas assim que tem uma ampla, que a gente tem vários artigos para referência que rendem pautas enormes, né? Tem um outro artigo chamado Inteligência Artificial e suas implicações econômicas. E aí você aborda o crescente preocupação com o impacto da inteligência artificial, especialmente nas fazendas para o consumo de energia para você treinar os modelos. Como é que a gente pode equilibrar essa necessidade do avanço tecnológico com um impacto ambiental? Esse artigo que eu escrevi junto com o Silvio Meira, um colega meu do ITA, e que hoje é o fundador e diretor e economista-chefe da companhia TDS, lá no Recife, é um artigo que foi publicado pela Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral tem uma iniciativa que se chama Imagine Brasil. Então esse artigo pode ser encontrado lá no website dessa iniciativa. E basicamente a gente analisa desde aspectos éticos até os desafios. E certamente a questão do consumo de energia associado com os centros de dados, né, necessários para o treinamento e toda a utilização da inteligência artificial é uma questão significativa. Para te dar uma ideia, hoje, nos Estados Unidos, os centros de dados já consomem cerca de 4% de toda a eletricidade no país. E a expectativa é que por volta de 2030 vão consumir 8%. Né? Então isso está crescendo de uma forma dramática, tanto que essa semana, ou semana passada, foi anunciado algo que causou uma certa estranheza. Você provavelmente se lembra, né, do acidente da usina nuclear Sim. de 3 Mile Island. Pois bem, a Microsoft acabou de entrar num acordo com a empresa que controla a 3 Mile Island. Tinha 2 reatores, um que entrou em parafuso, né, e foi o maior acidente nuclear já ocorrido nos Estados Unidos. O outro continuou operando até 2019, né, mas estava paralisado. Pois bem, a Microsoft, que precisa aumentar tremendamente o seu acesso à energia limpa, entrou em um acordo, a gente não sabe, ainda não foi publicado o valor desse acordo, mas se estima algo da ordem de 1,6 bilhões de dólares para reativar o reator número 1, que é o que não foi destruído pelo acidente. Né? Basicamente para quê? Para permitir que a Microsoft, no seu cálculo de utilização de energia, a energia nuclear entra como uma energia limpa, comparada com a energia de fósseis. Sim. Né? E aí você não está olhando a cadeia depois, o resíduo, então Claro que tem outros problemas. Mas eu apostaria que nós vamos ver um renascimento de energia nuclear ao redor do mundo. A Alemanha, por exemplo, é um contraste significativo com a França. Uhum. A França hoje tem um sistema
de energia muito mais limpa do que a Alemanha, porque manteve os seus investimentos em energia nuclear. A Alemanha paralisou esses investimentos e passou a depender muito mais de carvão e gás natural. O gás natural que vinha da Rússia, né? E tudo isso complicou bastante o esquema da Alemanha. São ciclos. Ainda falando de inteligência artificial, ela é vista como um motor muito importante para o aumento da produtividade, aí voltando para o tema que você é especialista, e aí quando a gente fala principalmente das atividades cognitivas, qual você acha que vai ser o grande impacto do aumento de inteligência artificial na produtividade? Olha, as atividades de características cognitivas, principalmente o setor de serviços, né? Em economias de alta renda, hoje elas já são responsáveis por mais do que 60% do PIB dessas economias, né? E há estimativas que a inteligência artificial nos próximos 10 anos pode aumentar em algo da ordem de quase 30% a produtividade dessas atividades, né? Atividades que utilizam conhecimento, atividades cognitivas, de uma maneira geral, têm um potencial tremendo para serem alavancadas pela inteligência artificial. Então, nesse sentido, eu sou um técnico otimista. Eu acho que nós vamos ver uma renascença em termos dos níveis de produtividade naqueles países que tenham capacidade, particularmente no sistema educacional, para absorver e serem treinadas nessas novas tecnologias. E aí, voltando para a questão do Brasil, o que ela teria que desenvolver para ter essa capacidade, professor? Olha, o caso brasileiro é extremamente complexo porque, veja, se você olhar a distribuição da produtividade das empresas brasileiras, é um camelo. No sentido, claro que você tem cá na ponta empresas como a Embraer, WEG, que são empresas de primeiro mundo. Tá. Aí você tem a Corcova maior, que é a grande maioria das empresas, né? E aí você tem uma outra Corcova. O que é isso? É o setor informal. Temos que lembrar que 40% da mão de obra brasileira está no setor informal. Empresas no setor informal tipicamente têm, no máximo, 4 empregados. Se você pergunta qual é o nível de educação dos administradores dessas empresas, tipicamente não tem sequer escolaridade média, né? Então, o nosso problema não é apenas a tecnologia, é como resolver a situação da informalidade na economia. Para isso a gente precisa de crescimento, para isso a gente precisa de produtividade, mas não existe bala de prata. Nós temos que investir em educação com uma perspectiva de longo prazo. E longo prazo seria quanto? Olha, eu seria o Porque primeiro a gente tem essa a visão dizer muito que imediatista. fazer previsões, particularmente com relação à tecnologia, é extremamente complexo, né? Eu gostava muito do que o John Kenneth Galbraith, já falecido, um economista canadense, professor de Harvard, costumava dizer: economista só faz previsão econômica para dar credibilidade à astrologia, né? E muito mais complicado do que previsão econômica é previsão tecnológica. Né? Vou só citar um exemplo que eu gosto muito. Nova York, no final do século XIX. Qual era o grande problema de poluição de Nova York? Chute. Fósseis? Esterco. 150 mil cavalos que depositavam 45 mil quilos de esterco todo mês, né? Então, o cheiro era terrível, né? Então, eles organizaram uma conferência de planejamento urbano, os maiores especialistas do mundo inteiro, em 1898, né? Os especialistas vieram, passaram dias, não conseguiram chegar à conclusão como solucionar isso. 14 anos mais tarde, tinha mais carro do que cavalo em Nova York. Outros problemas de poluição, mas o esterco, né, o estrume,
deixou de ser um problema. Então, por isso que eu estou dizendo, questão de fazer previsão de quando nós vamos ter um impacto na economia de inovações tecnológicas é muito complicado. Agora, a inteligência artificial é o que a gente chama de uma tecnologia de propósito geral. O que é isso? São tecnologias como a eletricidade, o motor a combustão, etc. A grande diferença é que a velocidade, né, de expansão e utilização dessa tecnologia não tem paralelos. Só para dar um exemplo, né, o ChatGPT, um bom exemplo de Large Language Model, né, de utilização de inteligência artificial. Ele foi lançado na sua versão popular em novembro de 2022. Em 2 meses tinha 100 milhões de usuários. Sim. Ao final de um ano tinha 1 bilhão. Né? Superou o Pokémon GO. Eu lembro dele. Então, você vê que nesse momento nós estamos vivendo um período de mudanças tecnológicas de grande velocidade. Sim. E no caso de outras tecnologias de propósito geral, por exemplo, a eletricidade, as primeiras centrais elétricas, lá na época do Thomas Edison, final do século XIX, apareceram nos Estados Unidos. A eletricidade só se tornou um meio comum em termos das indústrias nos Estados Unidos por volta da década de 20. Né? São quase 30 anos. Né? No caso da inteligência artificial, nós vamos ser atropelados por ela nos próximos anos. Sim. E aí a gente falou de inteligência artificial, você já falou de agricultura de precisão, de otimização de processos. Quais outras inovações tecnológicas que você vê emergindo com grande potencial de impacto? Baterias. Nós estamos vendo desenvolvimentos muito significativos em termos de diminuição de custo e capacidade de baterias. Por que isso é tão importante? Porque toda a área de energias renováveis, que também vem passando por um desenvolvimento dramático, energia solar, energia eólica, e os custos vêm caindo, tem só um problema, é intermitente. Né? Se não tem vento, se não tem sol, ora, com baterias de grande capacidade a custo mais baixo, você começa a resolver esse problema de intermitência. Entendi. A Índia, por exemplo, está fazendo grandes esforços nesse sentido. Né? A Índia, que é um dos maiores poluidores utilizando carvão. Né? E eles estão investindo exatamente em baterias, junto com energias renováveis, para substituir a parte, pelo menos, das suas usinas térmicas que utilizam carvão. Professor, você já falou muito de educação e a gente sempre vai voltar nela. Mas a gente tem uma geração que já está no mercado de trabalho, sendo impactada por esse ambiente de trabalho mais tecnológico, mais sustentável e que muitas vezes não está preparado para esse ambiente que ele está inserido. Então, qual a saída para isso? Qual o seu conselho, obviamente, a gente tem que preparar uma nova geração, mas tem a que está aqui. Como é que você enxerga essa questão? Bem, primeiro nós temos o problema dos nem, né? Que nem estão no mercado de trabalho, nem estão estudando. Isso é um problema grande e é parte, no final das contas, da informalidade do mercado de trabalho brasileiro. Né? Agora, de uma maneira geral, eu diria que há experiências muito positivas em utilização de tecnologias no Brasil. Né? O Senai de São Paulo, por exemplo, tem uma experiência com inteligência artificial exatamente para avaliação de postos de trabalho nas regiões de São Paulo. Né? Então ele consegue identificar onde há uma rotatividade muito grande, como tentar gerar para as empresas da região mecanismos para tratar com isso e, particularmente, como treinar a mão de obra para esse novo mundo digital. Sim. Agora,
Como a gente pode multiplicar, alavancar isso? Sem dúvida nenhuma, é sempre a pergunta de $1 bilhão, né? Agora, existem boas práticas no Brasil. Eu citei o Senai de São Paulo, porque eu tenho alguma interação com eles e conheço o que eles estão fazendo e diria que é uma experiência muito positiva. Você citou o exemplo do Senai, mas você também tem uma experiência internacional muito grande. Qual é o país que fez essa virada de chave que você citaria como exemplo? Você citou a Índia, mas... Obviamente a China está fazendo essa virada, né? A Coreia... A Coreia do Sul. A Coreia é talvez o exemplo mais dramático, né, de virada de chave. Só para colocar em perspectiva, em 1980, a Coreia tinha um investimento em pesquisa e desenvolvimento da ordem de 0,6% do PIB. Então era mais ou menos o mesmo nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento que o Brasil fazia. Sim. Em uma geração, hoje, a Coreia é um dos países da OCDE que tem maior investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso significa o quê? Que dá para fazer. Agora, claro, o sistema educacional, a cultura coreana, naturalmente tiveram um papel extremamente importante nesse processo, né? Eu trabalhei muito com a Coreia. Eu me lembro até hoje, no dia 11 de setembro, eu estava saindo de avião de Washington para ir para Seul, na Coreia. Eu tinha duas opções: ir Seul, Washington, Los Angeles, Seul, Coreia. Outra, Washington, São Francisco, Seul. A minha assistente, sabe que eu gosto de dormir, me colocou no voo de São Francisco, que era 30 minutos depois. O voo via Los Angeles foi o que os terroristas pegaram e jogaram no Pentágono, né? Então, quando a notícia chegou, a minha mulher, que também trabalhava no Banco Mundial, imediatamente foi para casa para organizar uma festa, porque ela achava que eu estava no voo de Los Angeles. Mas, na realidade, eu estava no outro voo, né? Olha, a Coreia é uma coisa realmente impressionante. Os países nórdicos, por exemplo, você olha a Ericsson, né? Ela está trabalhando com uma empresa, agora o nome me escapa, mas exatamente utilizando inteligência artificial para a administração de energia em edifícios. Então, eles têm um banco de dados de cerca de 20 anos, com dados de temperatura, dados de vento, etc., como foi a experiência de prédios na região ao longo de muitos anos, milhares de prédios. Com base nisso e utilizando sensores, a companhia pode hoje identificar a situação de utilização de energia e tornar o uso muito mais eficiente, né? Então é um exemplo de como o setor privado vem atuando na tentativa exatamente de avançar uma agenda mais sustentável. E também de mudança de negócio, né? A Ericsson mudou o core business dela. E aí, eu queria saber de algum exemplo brasileiro que você tenha fácil de empresa que aliou a inovação tecnológica com a sustentabilidade. Olha, existem vários, por exemplo, no setor agrícola, mas tem uma empresa no Rio Grande do Sul que eu gosto muito, é Codex, se eu não me engano o nome dela, que ela basicamente utiliza inteligência artificial para mapear, com base em dados de geolocation, de satélites, né, com base em fotografias, etc., para mapear a situação de regiões geográficas. Por exemplo, eles fizeram um trabalho no Distrito Federal, Brasília, e agora no Brasil, na situação do Rio Grande do Sul, das enchentes, eles vêm trabalhando com a prefeitura exatamente para identificar, com base em fotos de satélite, quais foram os lugares mais atingidos, e com a inteligência artificial eles conseguem identificar qual vai ser o custo de recuperação daquelas propriedades, né? Então isso daí é um exemplo, é uma empresa pequena, mas é uma empresa
que vem utilizando a tecnologia de forma muito eficiente. E aqui, para fazer propaganda da empresa do meu amigo, Silvio Meira, a TDS, eles têm uma plataforma que se chama Strategia. Né? E nós recentemente utilizamos essa plataforma que tem elementos de inteligência artificial. Então eu disse para eles, olha, eu quero que vocês criem avatares, ou seja, elementos de inteligência artificial que atuem na plataforma, um que seja um entusiasta de inteligência artificial, um que seja um empresário que tentou utilizar e não deu certo, um que seja envolvido com política. E aí a gente tinha uma discussão sobre inteligência artificial e produtividade. Haviam cerca de 25 pessoas participando e nós tínhamos 5 desses avatares que as pessoas não sabiam, mas que eram criados pela plataforma com base em inteligência artificial. Então isso gera possibilidades para você ter, vamos dizer, uma discussão bem interessante com perspectivas que provavelmente você não teria sem esses avatares. Boa. O agro é uma exceção, mas quais setores você acha que teriam maior potencial de impacto investindo em inovação tecnológica nos próximos 5 a 10 anos? A indústria, sem dúvida nenhuma. O setor de serviços, nós temos, obviamente, um setor de serviços financeiro extremamente poderoso e que investe significativamente em tecnologia. Esse eu acho que vai continuar a nadar de braçada nesse mundo. Agora, a indústria, e daí a gente volta a questões do ambiente de negócio, reforma tributária, sem dúvida nenhuma, se o ambiente de negócio melhorasse, teria condições de se tornar uma alavanca de crescimento muito superior ao que a gente tem visto nesses últimos anos. Mas muito se fala, quando a gente olha da indústria nacional, a questão de a gente ainda ter muito baseado em produtos sem valor agregado. Você, na sua visão, falta uma visão ou falta um investimento para trabalhar nessa indústria? Como você vê essa questão? É uma combinação de fatores, né? Tá. Existe visão? Existe, em vários segmentos da indústria. O problema é que visão sem implementação é alucinação. Sim. Né? Esse é o problema que nós temos. Nós temos muitos estudos, nós temos grandes visões, nós temos agora o programa de neoindustrialização do país. A questão, naturalmente, é como é que nós vamos implementar isso se, por exemplo, nós temos uma situação fiscal que não permite uma expansão significativa de gastos do setor público. E, por tabela, como há dúvidas a respeito da credibilidade da estratégia fiscal do governo, você tem implicações para o valor do dólar, você tem implicações para decisões sobre investimento num país como o Brasil. Então, de novo, você precisa de uma série de medidas. Eu diria que há muitas experiências positivas no Brasil, mas elas são a nível micro. Para você transformar isso realmente numa agenda transformadora, precisa de um esforço muito mais, vamos dizer, coordenado a nível do setor privado e do setor público. E, professor, para aquele empresário que está nos ouvindo e quer endereçar a questão de baixa produtividade, qual que é a chave, o que se fala, olha, você tem que olhar primeiramente para isso daqui para você endereçar essa questão? A questão de treinamento, né, é fundamental. Nesse artigo que você mencionou, que eu produzi com o Cláudio Moura Castro, né, que se chama O Desafio da Improdutividade, se eu não me engano. É esse mesmo. A gente analisa um pouco do aspecto macro, que foram esses aspectos que eu já mencionei, a situação que todo mundo sabe, que o nível da produtividade do trabalho no Brasil não vem crescendo a um nível adequado. Né? Quando você olha na América Latina, tem algum
algum país que você considera que não repete esse modelo brasileiro? O Chile, até recentemente, pelo menos, né, certamente tinha uma trajetória melhor. O México, se bem que o México é uma economia, bem, a nossa economia também é uma economia dual, mas é uma economia dual no sentido de, por causa do NAFTA, agora o USMCA, né, o acesso ao mercado dos Estados Unidos e do Canadá, você tem as maquilas, você tem a produção associada a cadeias de produção global, né, na realidade regional, para a América do Norte, né, de alta produtividade. Entendi. Por outro lado, você tem grande parte da economia mexicana também caracterizada pela informalidade similar à brasileira, né? O Chile, como eu já disse, é um bom exemplo. Claro, o Uruguai e a Argentina tem um potencial tremendo, né? Eu gosto muito do que o Simon Kuznets, outro prêmio Nobel de Economia, costumava dizer: existem 4 tipos de economia no mundo. Economias desenvolvidas, economias em desenvolvimento, o Japão e a Argentina. Porque para você entender Japão e Argentina, você tem que fazer um PhD nessas economias, né? Exato. Bom, professor, para terminar, você tem uma ampla experiência também como conselheiro. Então, qual é o maior desafio que você enfrenta ao convencer as empresas e também os governos a adotar tecnologias sustentáveis? Olha, um dos grandes problemas, não vou dizer que é o único, é a questão da visão de curto prazo que domina o setor privado, né? Isso visão não é, do Quarter, né? Isso não é um problema apenas brasileiro, é um problema geral, porque afinal de contas, para você ser bem-sucedido, primeiro você precisa sobreviver, né? E para isso, naturalmente, as empresas prestam muita atenção nos resultados do trimestre ou do ano, na melhor das hipóteses. Isso é natural, mas ao mesmo tempo, isso cria dificuldades para toda a conversa sobre o retorno ao investimento em área de sustentabilidade, porque é uma área de grande complexidade, né? Então, você chegar para uma empresa e falar: olha, você precisa realmente investir aqui para avaliar o Scope 3 das suas emissões de gases que contribuem para o aquecimento climático, greenhouse gas, né? Ora, para fazer isso, você tem que ter acesso a uma quantidade de dados enormes, uma metodologia. Isso é muito difícil. A visão da cadeia. Exato. Para as empresas imediatamente admitirem: vamos fazer esse investimento. Um ponto positivo é que, com a inteligência artificial, isso se torna muito mais viável do que era o caso alguns anos atrás. Mas ainda é uma pedra no sapato do ponto de vista de uma empresa que está pensando em como investir em áreas mais sustentáveis, né? Então tem essa questão do curto prazo, tem a questão da cultura, a resistência, né, à cultura, e tem a questão exatamente o fato que investimentos em tecnologia, isso não é apenas tecnologia para sustentabilidade, tecnologia de uma maneira geral são apostas, né? Algumas vão dar resultados fantásticos, outras não. Eu sempre cito, na época que eu estava no Banco Mundial, havia um projeto que se chamava, era um programa, chamava-se World Links for Development. Era um programa piloto para ajudar a introdução de internet em escolas ao redor do mundo, né? E um amigo meu, colega no banco, era o manager, o administrador do programa. Um dos projetos era um projeto numa escola em Uganda. Infelizmente, eu não tenho aqui uma fotografia para mostrar para vocês, é uma palhoça no meio do nada, né, sem energia elétrica, e a questão era a seguinte: dava para trazer a internet para essa escola? E a resposta, do ponto de vista de engenharia, era sim. Sim. Né? Como? Bota um disco de satélite, energia solar e um computador, só tinha um computador. O objetivo não era nem dar computador para os alunos, era para oferecer ao professor, era apenas um professor,
melhores práticas pedagógicas utilizando a internet. Questão, funcionou? Resposta, não. Mas por que não funcionou? Por algo que ninguém, quando estávamos olhando esse projeto, imaginou. Os macacos. Os macacos adoravam vir brincar com o disco de satélite. Você perdia a visagem do satélite, tinha que parar a transmissão. Aí o cara que era o administrador teve uma ideia genial. Vamos colocar uma jaula em cima para os macacos não terem acesso ao disco de satélite. Tudo bem. Fizemos isso? Fizemos? Não, eu era apenas o observador. Fizeram isso. O que aconteceu? Os macacos ficaram danados da vida. Em inglês, a gíria para ficar danado é to be pissed, que é exatamente urinar. Né? Foi exatamente o que os macacos faziam. Eles subiam na jaula e urinavam, porque não conseguiam ter acesso ao disco do satélite. E com isso, o projeto teve corrosão, teve que parar. Né? Uma variável que ninguém nunca ia imaginar. Pois é, o que eu estou querendo dizer é que qualquer investimento em tecnologia, você tem que pensar nos macacos. Sim. E, por definição, não é fácil identificar se os macacos vão ser bonzinhos ou se vão urinar no seu projeto. Excelente analogia, professor. Muito obrigada. Algum recado adicional que você queira dar para quem está nos ouvindo sobre produtividade? Algo que a gente não falou aqui, mas é importante ter em mente quando a gente olha essa questão? Olha, recentemente eu escrevi um artigo no Valor Econômico, semana passada, que é chamado A Regra do Polegar. O que é a regra do polegar? Isso, no inglês, se usa a expressão rule of thumb, né? Que é basicamente uma regra prática para você tomar decisões. Então, por exemplo, com relação à política industrial, hoje nós estamos na era, vamos dizer, de um verdadeiro tsunami de políticas industriais. Todo mundo adotando políticas industriais, né? E eu diria que muitas delas fazem sentido, mas você precisa ter uma regra básica para avaliar políticas industriais, inclusive a política brasileira para a inteligência artificial. Uma regra básica nesse contexto, é exatamente a regra do polegar, é perguntar, será que isso vai ter um impacto significativo na produtividade da empresa, do setor ou do país como um todo? Se a resposta é sim, você pode ficar bem mais, vamos dizer, assegurado de que você está na direção correta. Não é, vamos dizer, uma definição que vá se aplicar a tudo. Na realidade, não sei se vocês assistem a série Fallout na Prime Video, né? Que é uma série muito interessante de um mundo pós-guerra nuclear, né? E logo no início, um dos personagens principais da série, ele era um artista, está com a filha numa festa e está num momento, isso é década de 50, em que uma guerra nuclear poderia a qualquer momento acontecer. Então ele diz para a filha, olha, se ocorrer uma explosão nuclear, você coloque o seu polegar para frente. Se o cogumelo atômico for maior do que o seu polegar, a situação está complicada. Senão, você está fora da área de radiação. Vocês podem achar isso absurdo, mas na realidade se ensinava isso nas escolas dos Estados Unidos na década de 50. Ainda bem que não explodiram nenhuma guerra, nenhuma bomba nuclear naquela época, né? Mas a regra do polegar é o quê? É procurar soluções simples, né, para a avaliação de políticas complexas. Na área de meio ambiente, isso é particularmente complicado, mas eu diria que a inteligência artificial pode nos ajudar. Um aliado. Muito obrigada, professor. Para mim foi uma aula muito grande, um prazer ter você aqui conosco. Esperamos vê-lo sempre aqui, é sempre um prazer ouvi-lo e obrigada a vocês por estar aqui conosco em mais um episódio do Green Talks. A gente espera vocês lá nas redes sociais da Green4T e da Neomundo. Muito obrigada.